Olá, turminha, tudo jóia? Vamos para a nossa aulinha de história, a última aulinha do dia hoje. Abram a apostila na página 70, nós vamos ver esse texto aqui, ó, saiba mais, ok? Então abram aí a apostila e vamos acompanhando aí com a Pro. O futebol na sociedade. Quem gosta de futebol aí, turminha? Aposto que todos vocês têm o time preferido, hein? Vamos aprender um pouquinho quando que começou aí a história do futebol. Então vamos lá. Nas primeiras décadas do século XX, o futebol passou a ter um papel importante na política e na construção da identidade nacional. Nesse período, ele já havia se firmado como esporte de massa, pois levava milhares de torcedores aos estádios e era considerada a maior paixão das camadas populares. Então, isso antigamente, imagine hoje, né, turminha? Ainda no Estado Novo, o esporte passou a ser a peça fundamental para a formação da ideia de nação. O interesse da população pelo futebol era um aliado essencial do governo, que promovia o nacionalismo por meio dele. A paixão despertada pela seleção brasileira de futebol ajudava a desenvolver o sentimento de patriotismo. Então, tudo isso aí, essa paixão ali pelo futebol, pela seleção brasileira, então fazia com que se desenvolvia ali, né, aquele senso de patriotismo. E aí os governantes da época amavam, né, se deliciavam com isso, né, aproveitava de tudo, com certeza incentivava aí as partidas de futebol. Notamos que desde essa época aí temos aí os interesses políticos em jogada, né, turminha? Por essas razões, o futebol recebeu grande estímulo durante a era Vargas, em virtude das vitórias da seleção brasileira e do orgulho das pessoas de pertencer a uma nação vencedora. O governo colheu muitos frutos com isso. Os jogos de futebol eram narrados com paixão pelos locutores e os torcedores se reuniam em volta do rádio para ouvi-los. A década de 1930 marcou a passagem do futebol amador para o profissional. A boa participação da seleção brasileira e sua bela forma de jogar no Campeonato Mundial da França em 1938 conquistou prestígio mundial pela primeira vez. E o Brasil começou a se destacar aí através do futebol, né? Em 1950, a Copa do Mundo de Futebol foi sediada no Brasil, o que provocou grande agitação popular e investimentos volumosos do governo, sobretudo no estádio do Maracanã e no Rio de Janeiro. Em 1958, o Brasil finalmente conquistou o título mundial de futebol. A vitória ocorreu na Suécia, após grande atuação do jogador Pelé, que tinha apenas 17 anos. O título foi explorado pelo governo de Juscelino Kubitschek, que se aproveitava do otimismo nacional causado pelas conquistas esportivas. Até hoje, o futebol é um dos esportes preferidos dos brasileiros e um elemento de identificação nacional. Então aqui, turminha, nós vimos um pouquinho da história do futebol, né? Vimos aí que na década do século XX, né, começou aí a se desenvolver a paixão por esse futebol, onde atraía população em massa ali, torcedores, né, principalmente pela estratégia de jogar aí da nossa seleção brasileira, que começou a se destacar naquela época. E como era um movimento assim, cheio do povo, digamos que popular, isso daí atraiu os olhos de quem? Dos governantes, né? Acho que eles pensavam assim, na minha ideia, penso eu que passava isso pela cabeça deles. O povo gosta, vamos agradar o povo, vamos construir estádio, vamos patrocinar, né? Aí começou os incentivos, começou a construção, um investimento no estádio do Maracanã, um estádio muito famoso no Rio de Janeiro, e assim foi, né? Até chegarmos hoje nas datas atuais, né? Que falou em Copa do Mundo, a gente ouve nos noticiários na TV
vários lugares, estádios, ainda mais se for no país que será sediada a Copa, né? O país que é sediado a Copa só se ouve noticiário de investimento, de melhoria de estrutura, então é um investimento muito alto, né, para o país ali. Então eles fazem, os governantes, eles querem mesmo investir e fazer o uso disso daí, aproveitar, né? Tudo com interesse, né, turminha? Concordam comigo? Tudo tem um interessezinho ali por trás, né? Mas vamos lá. Pergunta número 1, turminha. Em sua opinião, as conquistas esportivas são importantes para a população brasileira? Por quê? Por que é importante? É importante essas conquistas que o nosso... Vamos falar a nível Brasil. Nível Brasil, seleção brasileira. As conquistas da nossa seleção brasileira são importantes para a população brasileira? Sim ou não? Por quê? Ok? Aí vocês façam aí e justifiquem. Turminha, homework é apenas essa pergunta e depois nós temos o Vamos Trabalhar, página 239. Brasil, democracia, ok? Então esse conteúdo aqui está na página, a partir da página 64 da apostila de vocês, que é conteúdo já que nós vimos, né? Da era Vargas, ok? A partir de 1945, que ele se tornou presidente novamente. Então, é o conteúdo que nós vimos anteriormente nas aulas anteriores. Tá? Então, páginas 239 e 240. Ok, turminha? O primeiro exercício, qual foi o documento elaborado no governo de Gaspar Dutra que devolveu ao povo brasileiro a liberdade de expressão? Que documento importante foi esse na época do Gaspar Dutra? Foi a Constituição de 1946. Ó, a Pro já ajudou hoje, já fez uma. Ok? Agora vocês vão fazer as outras, hein? O 2, sublinhe algumas características desse período. De qual período? Do período do Gaspar Dutra, ok? Então nós temos aí da letra A até a letra F, certo? Nós temos aí somente uma das frases não é característica desse período, as outras todas são. Vocês vão passar um traço embaixo. O 3, escreva a letra inicial do nome de cada figura e descubra o nome da empresa criada em 1953 no período de governo Vargas. Essa não precisa nem pôr as letras aí, né? Tenho certeza que todos sabem, né? Que empresa é essa criada aí no governo de Getúlio Vargas. O 4, marque como estava o cenário brasileiro no fim da era Vargas. Temos aí 4 alternativas, vocês vão fazer o xizinho aí, como estava. O 5, organize as sílabas e escreva o nome do presidente eleito pelo voto pelo povo em 1956, que sucedeu a Getúlio e mudou a capital do Brasil para Brasília. Essa também é muito fácil, né? 6, sobre a construção de Brasília, faça a correspondência entre as colunas. Então, nós temos aí letra A, Lúcio Costa, B, Oscar Niemeyer e C, Candangos. Aí vocês vão observar as frases que estão à frente, na coluna à frente, e fazer a correspondência, ou seja, ligar cada item A, B e C na frase correta aí. E o 7 e último, numere em ordem cronológica os presidentes que governaram o Brasil no período da redemocratização. Então, nós temos aí 6 presidentes, quem foi o primeiro, tá? Quem foi o segundo, quem foi o terceiro e até chegar aí no 6º. É só colocar o número aí no quadrinho aí ao lado, ok? E tem as dicas, ó. Por exemplo, aqui, ó. O primeiro aí de oclinho aí, de bigodinho. Eleito em 1960. Renunciou meses após assumir o quadro. Após assumir o cargo. Quem foi ele? Depois o outro. Conhecido como o pai dos pobres, quem que era ali muito popular, que vivia ali no meio, agradando ali no meio das multidões, ali que era o popular da época. Esse também é fácil, né? O 3, o terceiro aí, dizia que o Brasil precisava progredir 50 anos em 5. Quem será que é esse, hein? Depois lá embaixo. Foi vice-presidente de Getúlio Vargas e governou cerca de 1 ano.
O próximo, foi vice-presidente de Jânio Quadros e governou de 1961 a 1964. E o último, primeiro presidente eleito pelo voto direto. Ok? Então, só colocar aí os números. Bom? E se vocês quiserem, para fixar aí o conteúdo, colocar embaixo também o nome, ou em cima, assim, da imagem, o nome de quem é ele, para ajudar a fixar aí o conteúdo de vocês. Ok? Turminha, então homework, apenas a perguntinha da página 71 e essa folhinha do Vamos Trabalhar. Combinado? Dúvidas? Me chamem lá no WhatsApp, ok? Nos vemos, então, amanhã nas nossas próximas aulinhas. Um beijão bem grande e fiquem com Deus.